Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Tekia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana, sou a fundadora da Tekia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje tenho comigo alguém muito especial. Conhecemos-nos bem no início das nossas carreiras e é com muito orgulho que tenho acompanhado o seu percurso como colega, amiga, aluna da Tekia e profissional da IT. Ela tem vindo a construir um caminho de evolução, de reinvenção pessoal e profissional, que é reflexo da sua curiosidade, da sua vontade de aprender e também da coragem para abraçar novos desafios e fazer diferente. Nesta conversa vamos falar sobre carreira, mudanças, aprendizagem contínua e, sobretudo, sobre o que significa, na prática, reinventarmos-nos profissionalmente. Ana, bem-vinda ao Tekia Talks. Pronta para trazer aí novas perspectivas para esta malta? Claro, obrigada, Mariana. Bom dia. Sempre ótimo ouvir essas palavras, porque parece que tudo o que acontece depois só assim é que ressoa, não é? É verdade. Por isso, obrigada. Obrigada, também muito contente de te ter aqui. Então, nós gostamos sempre de começar aqui pelo princípio, e então esta primeira pergunta que eu vou colocar é uma pergunta que eu também tenho muita curiosidade, porque eu aproveito também estes episódios para descobrir coisas que eu não sabia sobre vocês. E então, eu já te conhecia em vida adulta, digamos assim, apesar de que éramos muito jovens na altura, já foi há mais de 10 anos atrás, mas Verdade. havia alguma coisa que tu quisesses ser quando fosses grande, quando eras pequena? Olha, na verdade sempre fui assim um bocadinho multifacetada e eu quando era miúda sempre tive assim um fascínio muito grande pela dança. E pronto, e era algo que eu achava que um dia mais tarde pudesse até fazer como profissão. Se bem que depois passou a ser algo que eu percebi que era tipo um gosto pessoal que eu tinha, algo que eu sempre gostei de música, sempre gostei de convívio e afins, essa parte. E mais tarde percebi que, pronto, a dança não era muito fixe porque havia a parte da competição. E eu não sou muito boa com isso, eu não gosto nada de competição, sou péssima. E pronto, e basicamente percebi que não podia engadar basicamente por aí, porque ia ter esse fator muito competitivo sempre aliado à profissão, não é? E que não era esse o gosto, na verdade, sobre a profissão em si. Eu gostava mais da parte da liberdade, do poder, não é? Ser eu mesma e tudo isso, e portanto, existir a parte da competição iria anular aqui todo o prazer que eu teria perante a profissão, não é? Portanto, percebi que isso, ok, isto não vai ser uma profissão, muito provavelmente será um hobby, que também não é. Não se manteve, Diga-se. teve o seu Não, papel. não se bateu. Mas pronto, é algo que acho que faz parte um bocadinho da minha maneira a minha forma de ser e de estar, que é, pronto, um estilo mais descontraído e que gosto, não é? Voltem bem de também estar um bocadinho mais em modo festa, vá. Por aí. Boa. Ok, Depois, mais tarde, pensei em ação social, porque sempre fui uma pessoa muito ligada às pessoas e percebi também que, ok, se calhar posso engadar aqui pela parte mais relacionada com os idosos e afins. Também coincidiu muito com uma fase de vida, e provavelmente é que eu estava antes de entrar na faculdade, que fiquei muito tempo com a minha avó paterna. E acho que isso provavelmente também me deve ter moldado um bocadinho nessa altura, pensado sobre isso, de que, bom, se calhar tenho jeito para isto e gosto disto e sou amorosa com as pessoas e whatever, sempre gostei. Portanto, pensei muito nisso, mas também não se concretizou porque desde miúda, desde pai dos 3 anos, que eu dizia aos meus pais que queria ser bancária. Eu ia... Bem ambicioso aí. Era, e basicamente aquilo tinha muito a ver com, eu ia com a minha mãe, basicamente, aos recados dela na altura relacionados com a empresa e não sei o quê, depois da escola e afins, e sempre que eu ia com ela ao banco eu ficava fascinada com as pessoas que estavam no balcão a lidar com o dinheiro e os computadores, aquela cena toda. E eu sempre gostei muito de números, sempre gostei muito de matemática, então achava que se encaixava. Pronto, e a verdade é que não sou, nunca fui propriamente bancária, mas de facto a área dos números foi a área que acabei por engadar, por continuar. Também porque
tendo uma irmã mais velha, ela na altura deu muito o conselho de, olha, se tu fores para a gestão, depois podes ser dançarina, podes ser bancária, podes ser gestora de um lar de idosos, podes ser o que tu quiseres, não é? Na verdade, ou seja, é uma área um bocadinho mais abrangente. Pronto, e assim fui para a gestão, na altura, depois relacionado com isso. Super, ok. E então decidiste entrar ali nessa via ligada à gestão, entretanto começaste no mercado de trabalho e veio Finlândia, Moçambique, Lisboa. Como é que foram estes primeiros anos no mercado de trabalho? Olha, a Finlândia aconteceu ainda durante a faculdade. Basicamente, nós tínhamos uma cadeira que era projeto final, em que tínhamos que fazer um estágio, e eu, como já tinha esta perspectiva de o meu primeiro emprego, eu quero que seja fora de Portugal, o que aconteceu foi que, pronto, eu na altura na universidade o que pedi foi para existir o estágio fora de Portugal, porque eu já queria depois que isso fosse uma alavancagem para o primeiro emprego. E eu queria muito ir viver para fora, queria muito, pronto, abrir horizontes, essas coisas todas. E então, basicamente, o que aconteceu foi que consegui que a universidade conseguisse então um protocolo com a universidade na Finlândia e foi onde eu fiz o estágio. Em Moçambique, o que aconteceu foi que, entretanto, quando eu voltei para terminar o curso e tudo isso, quando terminei o curso e comecei a ver vagas de trabalho, já na altura fui para Lisboa, fiquei lá cerca de 2 meses, e porque entretanto entrei numa consultora, porque achava que tudo que estava relacionado com números fosse de facto o que fizesse sentido para mim, mas achei aquilo uma seca enorme, não gostei nada de consultoria, não tem nada a ver comigo, é demasiado Excel, demasiados números, demasiado isso. Também gosto, mas não pode ser só isso. Pronto, e então, como vi que aquilo não tinha futuro para mim e não ia ser de facto por ali que eu ia, inscrevi-me no Inove Contacto e foi através daí que veio Moçambique. Pronto, e a verdade é que eu adorei Moçambique, eu sempre tive assim um certo fascínio por África, e pronto, e então foi-me de género uma espécie de, pronto, eu vou, mas eu sei que não vou só fazer o estágio, e inclusive a minha mãe disse isso mesmo, tu não vais voltar para Oi, aquela pergunta. Bem, logo se vê, vamos ver. E eu, pronto, olha, não sei, logo vemos. Se eu gostar, já sabes, pronto. Mas também ninguém morre, não é? Só vou viver num outro país. Isso, hoje, felizmente, hoje em dia é super fácil existir essa deslocação, não é? Portanto, pronto, e assim foi, basicamente. E em Moçambique acabei por ficar. Na Finlândia eu tentei ficar mais tempo, mas foi difícil. É super difícil, explicar-me que está mesmo relacionado com questões de tens de ter família, tens que ter pessoas que tenham ligação ao país. Pronto, deu para perceber que até nisso eles também são um bocadinho mais inteligentes, não é? Acaba por existir essa espécie de restrição. Pronto, e Moçambique acabou por ser um lado que eu percebi que eu sabia que existia, mas nunca tinha vivenciado, não é? Ou seja, nunca tinha passado. E foi um crescimento pessoal enorme, mas enorme mesmo. Aprendi imenso em relação a vida, pessoas, finanças, formas de ser, de estar. Foi mesmo gratificante nesse sentido, porque eu senti mesmo que cresci enquanto pessoa. Na Finlândia também, mas foi mais. Confesso que acabei por criar um bocadinho aquilo que são até os meus hábitos de trabalho hoje e aquilo que tem a ver com a minha forma de estar até em questões de horários e a parte mais, diria, organizada em mim, acho que até acabei por trazê-la da Finlândia, sim, e foi super giro. Ainda hoje revejo mais vezes a fazer determinadas coisas a pensar, bom, isto foi de facto algo que eu aprendi naquela altura. E é super giro, não é? Porque são coisas que nós na altura se calhar não é nem darmos valor, mas nem temos noção que vai ter um impacto tão grande, e eu acho que me moldou mesmo para aquilo que eu vivo hoje em dia, para aquilo que eu quero que seja o meu dia-a-dia, e isso é super giro, não é? Eu sei que são duas realidades super ambíguas, mas eu também sou essa pessoa. Eu também sou assim uma espécie de dualidade às vezes, não é? E pronto, e acho que tudo coabita na minha existência. Espetacular, vou assim, buscar os pontinhos, não é? Que ficaram e que foram Sim, para ti. Brutal. sim. Ok. E agora vou fazer um bocadinho aqui o fast forward de
quando tu chegaste ali a uma altura a nível de carreira em que decidiste fazer aqui uma mudança, decidiste juntar-te à Tecchia como aluna, o que é que te levou a tomar essa decisão de, ok, está na altura de fazer aqui uma mudança, se calhar aí vais tocar no que é que tinha acontecido também para trás, não é? Sim, olha, basicamente, eu há bocado não referi, mas entretanto a questão de Lisboa, esqueci-me dessa parte, mas pronto, a questão de Lisboa aconteceu porque quando voltei de Moçambique, onde entretanto consegui trabalho foi na altura em Lisboa, na Vorten, e portanto daí eu ter mudado também para Lisboa, onde fiquei cerca de 7 anos, na área comercial. O que aconteceu foi que eu gostei muito de trabalhar na área comercial e senti também um crescimento profissional muito grande, mas acho que foi, por um lado, eu sinto que fui super privilegiada porque trabalhei em projetos ambiciosos e com grandes perspectivas e com um impacto grande, mas por outro foram projetos altamente desgastantes, não é? E que exigiram imenso de mim na altura. E como é óbvio, eu senti que existiam partes daquilo que tinha a ver com o trabalho do dia a dia que efetivamente eu sentia que estava a crescer e que estava a conseguir entregar tal e qual como era aquilo para mim o esperado, não é? Mas por outro eu sentia que havia um lado meu que eu não estava a conseguir explorar mesmo no trabalho, tipo, havia coisas que eu sentia que não conseguia fazer mais e que não conseguia entregar mais. E isso, em certa parte, começou a deixar-me um bocadinho mais frustrada, não é? A verdade é que com isso tudo acabei por ter um burnout que só agora é que eu tenho noção de que na altura eu tive. E pronto, e o que aconteceu foi que eu senti necessidade de mudar, de fazer as coisas de forma diferente, de ter um dia a dia diferente. E pronto, e o que aconteceu foi que só quando comecei a perceber que de facto tinha passado por um processo de burnout e que tinha passado por uma situação em que estava desgastada, completamente já sem motivação até para aquilo que eu fazia e para o meu dia a dia, percebi que, ok, eu já não estou a conseguir entregar aquilo que para mim é considerado o expectável, não é? E lá está, tem a ver com crenças minhas, tem a ver com os meus valores. Não foi propriamente ninguém na altura que me disse: olha, estás a fazer um mau trabalho ou estás, não é, a entregar pouco. Foi mesmo algo vindo de mim, não é? Lá está, a autocrítica quase às vezes aqui em modo alerta, em modo demasiado alerta, não é? Pronto, e comecei a perceber que, ok, preciso de fazer coisas diferentes, não estou a sentir que esteja a crescer no meu dia-a-dia, não estou a sentir que esteja a aprender nada de novo. A verdade é que tentei mudar para outras áreas, um bocadinho na área comercial, que fossem um bocadinho diferentes, contextos de empresas um bocadinho diferentes, para perceber que, ok, dentro da área comercial posso obter outro tipo de conhecimentos e posso crescer, mas de verdade é que isso também não aconteceu. Então senti que estava constantemente ali num loop, não é? De tentativa e erro, não é? Como também já expliquei anteriormente, esta questão da tentativa e erro, e pronto, e achei que, ok, se calhar isto está a precisar mesmo é de uma terapia de choque. Assim, agressivo. Exato, bora lá. Do teu nível de consciência, porque como tu estavas a dizer, ou seja, não há ali nenhuma falha que vem do outro lado, né? Ninguém nos está a apontar o dedo, mas nós começamos a sentir que, opá, não é isto, não é? Ou seja, eu quero entregar, eu quero me sentir que estou a ter impacto e que estou a contribuir, mas eu não sinto, então, ok, o que é que tem aqui que ser diferente, não é? Às vezes nós entramos um bocadinho no loop, sei lá, há pessoas que culpam mais o exterior, ou culpam a empresa, ou culpam o mercado. Há pessoas que entram nessa autocrítica constante, não é, e brutal, e deixam de se sentir suficientes, mas o teu nível de consciência já te permite estar ali num sweet spot em que, ok, eu quero entregar efetivamente, mas eu não estou a sentir que é aqui, estou a sentir aqui neste loop. Ok, então o que é que tem que ser diferente? E também um bocadinho do que é que eu quero que seja o meu dia-a-dia, não é? Como tu disseste, e bem. Mas eu acho que o nível de Sim, consciência é brutal. mas atenção que esta fase teve várias fases. Okay. E eu tenho esta consciência agora, Claro. porque na altura foram pequenas questões do dia a dia que começaram a picar-me, não é? A deixar-me desconfortável. Foram situações com colegas de trabalho que não conseguia criar uma boa relação com eles que me começaram a deixar desconfortável. Ou seja, eu hoje em dia tenho consciência que a mudança veio de mim e que eu senti essa necessidade, mas
existiram fatores externos que também me influenciaram para eu ter chegado, né, aonde cheguei, ou até aqui, whatever. Imagina, eu não estou a dizer que os fatores externos têm que ser desvalorizados ou aquilo que nós sentimos acaba por ter mais relevância. Eu acho é que começam a existir aqui esta espécie de picadas, não é? Que nós costumamos a ter, que começamos a ter em nós mesmos, que às vezes vêm do exterior, não é? Ou seja, são outras pessoas ou são outras circunstâncias que nos colocam nessa posição, mas é uma forma de nós percebermos que aquilo que os outros fazem e aquilo que os outros nos dizem e whatever, só tem impacto em nós se nós realmente estivermos fragilizados, não é? Se nós de facto não estivermos, não é? Aquela velha máxima de a pessoa pode estar a gritar contigo, mas só te vai afetar se tu efetivamente te deixares afetar, não é? E a verdade é que existiram circunstâncias do exterior que me levaram até aqui, não é? Até este ponto de, ok, eu tenho que mudar o meu contexto, tenho que mudar o que estou a fazer, mas pronto, acaba por ser hoje em dia uma consciência de que não está propriamente só relacionado com os outros, ou com aquilo que os outros eventualmente poderão ter feito ou ter dito ou whatever, mas também está relacionado comigo e com fragilidades minhas e com inseguranças minhas e com coisas em mim que eu precisava também de trabalhar, não é? Claro, isso mesmo. Bom ponto, excelente ponto. Ou seja, nós só conseguimos fazer o chamado connect the dots, não é? Muito mais à frente, ou seja, quando estamos a viver e a sentir essas picadas que tu estás a dizer, claro, só as vivemos. Exatamente, só as vivemos. Isto doeu, caramba, isto também doeu. Tal e qual, mas sim. só lá à frente é que conseguimos olhar para trás e perceber, ok, como tu disseste bem, não é? Houve aqui algumas fases que foram sendo sucessivas e necessárias, não é? Para eu hoje estar onde estou e que me trouxeram até aqui. E nem sempre é fácil conseguirmos perceber, às vezes só apetece dizer, que nós falávamos outro dia, não é? Tipo, vida, já chega, não é? Para de me picar, tipo, caramba. Exato, sim, fogo, pode ser um bocadinho mais de paz. Tá bom. É curioso teres dito isso, porque era exatamente a pergunta que eu tinha aqui, que era as fases que tu conseguias identificar neste processo. E se calhar vou um bocadinho mais a essa parte, antes de focar logo na transformação, não é? Porque o que nós vemos é que o processo de reinvenção profissional, de mudança de carreira, às vezes até dentro da própria área, é algo extremamente particular da pessoa. E agora, olhando para trás, desde o momento em que se calhar tu começaste a sentir essas picadas até ao momento em que tu estás agora, que fases é que tu foste sentindo? O que é que potencialmente foi um obstáculo maior? O que é que foi uma lufada de ar fresco? Como é que foi assim essa viagem? Olha, foram imensas fases, não é? Muitas já. Olha, eu acho que primeiro é a parte de ter que me ter conhecido um bocadinho melhor. Ou seja, eu achava uma coisa que, por exemplo, as viagens e eu ter trabalhado fora e eu ter vivido fora do meu núcleo, aquilo que é o núcleo familiar e o conforto, não é? Eu sempre quis muito sair da zona de conforto, não sei porquê. Eu sempre tive essa necessidade. Hoje em dia já não tenho tanto, mas na altura tinha imenso. E pá, eu acho que tem muito a ver com isso, que é, eu tinha uma necessidade incessante de conhecer-me mais, sem estar constantemente no meu núcleo. Pá, eu acho que em certa parte fui um bocadinho privilegiada. Imagina, eu nunca tive situações de infância que eu tenha dito, pá, passei bué da mal ou tive mal. Não, eu sempre tive propriamente um percurso muito, pronto, linear, whatever. Nunca dei muito trabalho aos meus pais, minha mãe está sempre a falar nisso. E acho que dou mais trabalho agora do que na altura. Compensar em adulto. Exato. Mas é um bocadinho isso que é. E eu precisava de sair ali da zona de conforto, não é? E pá, fui percebendo que haviam lados meus e coisas sobre mim que eu provavelmente ainda não tinha conseguido descobrir. Não é porque não quisesse, mas porque as circunstâncias da vida nunca me tinham permitido, não é? E então foi muito essa necessidade de sair que comecei pronto, a entender que há coisas relacionadas até com a própria família que eu precisei de reajustar, coisas que eu própria não tinha consciência de que sou demasiado... tenho demasiado cuidado com tudo o que eu digo, por exemplo, no contexto familiar. Isso não faz sentido nenhum, devia ser exatamente o oposto, não é? Ou seja, devia ser tipo as pessoas com quem eu devia ter mais liberdade para falar. E não, tenho exatamente o contrário.
sei lá, fui percebendo que coisas relacionadas, isto tudo, entretanto, porque a fazer terapia, não é? Foi aqui um processo que, entretanto, iniciei já há cerca de 2, 3 anos, e fui percebendo que há aqui camadas, não é? E gavetas que era preciso abrir e depois voltar a fechar, não é? E camadas para organizar. Sou péssima, por exemplo, em tudo que tem a ver, tudo que está relacionado, por exemplo, com impor limites, principalmente com pessoas que eu amo, não é? Que eu adoro, e próximas, sou péssima a fazê-lo, consigo fazê-lo se calhar mais facilmente com pessoas com quem lido menos do que com pessoas com que lido mais, e é super esquisito, super estranho. Ou seja, há aqui coisas relacionadas com a minha forma de ser e de estar que eu nem tinha consciência, não é? Ou seja, eu não tinha consciência disso, mas à medida que vais explorando camadas, vais percebendo que eu faço isso até de forma inconsciente. E esses são tipo hábitos que tu ganhas, pronto, que não tens mesmo consciência, e portanto acabou por ser aqui partes minhas que eu preciso ainda hoje de trabalhá-las, como é óbvio, se calhar vou precisar de trabalhar até ao fim da minha vida. Mas é super giro porque a verdade é que em contexto de trabalho acabo por ter uma forma de estar muito mais de conseguir dizer as coisas e de me ajustar e tudo isso de uma forma muito mais rápida, e às vezes, por exemplo, relacionado até com questões com a minha família, sou muito mais, ou seja, tenho muito mais dificuldade em adaptar-me, em escutar, em aceitar até opiniões, tipo, é super estranho, mas pronto, é o que é. Grandes Que eu sou. descobertas. É o que sou, sim. Sentiste que, ou seja, foste desconstruindo essas camadas, e nós dizemos muitas vezes que qualquer alteração no nosso trabalho é uma jornada profissional, mas é muito uma jornada pessoal, não é? E é o que tu estás a trazer, ou seja, tem muito aí de perceber-me a mim. Sim, imagina, eu acho que existem pessoas, por exemplo, eu vejo isso pelo André, provavelmente consegue criar uma separação muito grande entre a questão do trabalho e vida pessoal. E eu não sou nada dessa pessoa. Nós começamos a namorar na altura, e tu sabes, não é? Ele, entretanto, passou a ser meu chefe. Éramos colegas, entretanto, ele passou a ser meu chefe no trabalho. Fizemos um excelente trabalho enquanto equipa, estávamos super bem nesse sentido, mas sempre que existia, por exemplo, uma situação de era preciso sei lá, uma abordagem um bocadinho mais agressiva, whatever, com a equipa, não sei o que, sobre um determinado tipo de assunto, ou que às vezes acontece, não é? Tipo, há coisas a acontecerem, há stresses a acontecerem. Nós então tínhamos tantos relacionados com os lançamentos e tudo isso, coisas de última hora corriam mal e coisas que tinham saído mal e whatever. E naquele momento, não é? Tu às vezes, não é? Respondes e dizes coisas que não gostas. E eu também era mais novinha, não é? E eu na altura cheguei a dizer várias vezes que eu não gosto de nada, é quando tu respondes dessa maneira tão bruta. Claro. Eu acima de tudo sou a tua namorada, não sei o quê. Pronto, isso também foi um crescimento da minha parte. Mas eu acho que mesmo hoje em dia, se eu trabalhasse com ele, isso ia acontecer na mesma, cá para mim. Mas pronto. Ele tem essa separação, não é? Contigo. Ele tem essa separação, sim. O André consegue fazer super bem essa separação e eu não consigo fazer nada, por exemplo. E eu também tenho aprendido imenso com ele, não é? E nesse sentido, ok? Perceber aqui também como é que eu posso, e ele também comigo, não é? Como é que estas coisas podem ser moldadas, não é? Como é que tu podes olhar para outras perspectivas e para outras formas de ser e de estar. Mas também lá está. No caso dele também a ver com esta parte da família. Eu acho que acaba por estar tudo relacionado, não é? A forma como nós somos educados, e não é só a educação, é a forma como às vezes nós nos incluímos no nosso seio familiar, não é? Ou seja, como nós nos revemos no seio familiar, e eu acho que isso tudo está sempre relacionado, ou seja, nós acima de tudo somos pessoas, e a forma como nós somos no nosso dia-a-dia e como estamos e como nos relacionamos uns com os outros, acho que influencia sempre depois a forma de ser e de estar. Mas pronto, eu confesso que no contexto de trabalho acabo por ser um bocadinho menos emocional. Não sou muito menos, mas sou um bocadinho menos emocional do que na vida pessoal, sim. Okay. E nessa jornada em que tu foste libertando camadas, não é? Como estás a falar, abrir gavetas, ir fechando gavetas, sendo que tu estavas aqui claramente numa mudança, não é? Numa transição aqui para uma nova área, a tecnologia, indo atrás aqui de, se calhar, um contexto que seria mais ideal, um sítio onde tu podias trazer todo esse valor.
houve alturas em que tu sentiste mesmo do género, pá, isto aqui está a demorar imenso, não é? Como tu disseste aqui no nosso testemunho e tudo, e depois conseguiste. Como é que olhas para trás agora para essas fases? Ou seja, elas foram necessárias, podia ter sido um bocadinho menos doloroso. Quando a proposta chegou foi... Como é que foi, assim, esses últimos, digamos assim, essas últimas camadas? Sim. Olha, o processo foi de facto doloroso, mas como é que eu ia te explicar? Foi necessário, em certa parte, para ter chegado onde acho eu cheguei, não é? Eu sei que isto é aquela frase um bocado clichê, mas é verdade, que é... Haviam aqui alguns receios da minha parte sobre a entrada na nova área. E, honestamente, eu acho que ter entrado enquanto beta foi o melhor que me pôde acontecer, porque a forma como o programa existe e a adaptação que existe para aquilo que tem a ver com uma nova função e entrar numa nova área e tudo isso, eu acho que foi mesmo a empresa e o contexto ideal para o meu este reinício, não é? Esta transição toda que existiu, basicamente. Eu tinha muito medo, não é? Lá está, de que ao entrar numa outra empresa, mesmo que fosse numa função júnior, eu não conseguisse entregar tanto quanto aquilo que fosse o expectável para a própria empresa, não é? E tinha muito esse receio de, e se eu não conseguir entregar, porque eu de facto sempre consegui entregar, não é? Mas sendo uma área nova e eu estando num contexto de vida pessoal completamente diferente, que eu sei que hoje em dia já não tenho, não é? A mesma até disponibilidade mental E de tempo, não no é? Há dia, outra no dia a responsabilidade. dia. Claro que Sim, sim. é isso, tenho outras responsabilidades, portanto, questões como, às vezes, até mesmo horas extras e tudo isso, nem sempre consigo fazê-lo tanto quanto às vezes até gostaria, não é? Porque há outras questões da vida familiar e planeamento e tudo isso que acaba por interferir, e isso faz parte, é o que é. Há que ter noção dessas responsabilidades, é só isso. E basicamente eu tinha muito receio que depois não conseguisse efetivamente entregar aquilo que eu considerava para mim ser e até para a própria empresa, não é? O expectável. Então acabou por ser aqui acho eu, o match perfeito, honestamente, para aquilo que tinha a ver com a transição que eu queria fazer. E o programa em si é ótimo para quem quer fazer esta transição, de facto, recomendo imenso. Há imenso apoio, há imensas formações, acho que, claro que sou suspeita, mas acho que é mesmo o ideal para quem quer estar numa posição deste género de transição. Também acho que tive muita sorte com a equipa com que calhei, como é óbvio, mas eu também acho que isso de forma geral acaba por existir na Blip. E pronto, mas de facto é isto, eu sei que foi doloroso, passei por muitas fases, passei por um processo horrível quando foi a parte da mudança que tive de facto muitas dificuldades já na empresa anterior a que eu estava, que já falei sobre isso, né? Até no testemunho. Existiram ali muitas situações, muitas questões entre a empresa e até mesmo com o meu antigo manager, que acabou por criar ali muitas picardias e tudo isso. Mas pá, acho que tudo me colocou numa posição em que, não é? E depois eu acredito também muito nestas coisas, que estava tudo a colocar numa posição de alto desconforto, de necessidade de mudar paradigmas e de olhar para mim e pensar, bom, isto não está de facto num bom caminho, eu não estou aqui numa boa posição, há aqui qualquer coisa que não está bem e é preciso mudança. E assim foi. A verdade é que em certa parte tenho alguma pena que tenha sido tanto tempo e que tenha sido um processo um bocadinho doloroso, não um bocadinho, foi bastante doloroso e foi aqui cerca de 2 anos em muito sofrimento e angústia até, e de achar também que, da questão de achar que não ia ser possível e que não ia ser capaz e tudo isso, não é? Mas foi aquilo que tu disseste mesmo, que é que depois quando chegou a proposta foi tipo já, agora posso respirar. Agora posso respirar de alívio que isto vai acontecer. Claro que respiras de alívio ali durante 2 meses e depois volta tudo outra vez, porque Verdade. porque depois do estágio existe mais uma jornada, não é? Claro. Mas pronto, eu acho que isso depois também faz parte e é também, acho que se não existissem esses momentos de existir assim aqui algumas circunstâncias de deixar-nos desconfortáveis e de nos deixarem assim com medo e de nos deixar assim com ansiedade, depois as coisas também ficam um bocado, não é?
É sempre tudo igual, portanto, Claro. eu gosto que ele exista, em certa parte. Claro que não é neste sofrimento que eu tive durante cerca de 2 anos, sendo que mais intenso foi durante o ano em que estive desempregada, mas eu gosto que volta e meia existam assim estes apertos e estas coisas de olha, se calhar está na hora de demorar mais um bocadinho, de mudar mais um bocadinho. Se calhar ainda Eu gosto, tens que esticar, não é? Ainda tens que esticar mais. sim, ainda tens que esticar mais, exatamente, é. É Eu muito gosto giro disso. estar do meu lado, não é? Como observadora, ir acompanhando a vossa evolução e as vossas várias fases, não é? E ver também que parece quase um bocadinho os dois extremos, não é? Ou seja, quando é muito fácil, e às vezes acontece, não é? Ou seja, nós temos alunos que transitaram, pá, acabaram em 2 meses sem procurar a coisa deles, e temos alunos, como é o teu caso, que demorou mais, foi mais doloroso, houve ali alturas em que isto está mesmo a demorar, não é? Ou seja, o que é que eu tenho que fazer mais? Mas depois o retorno é completamente diferente. Então, também parece haver aqui uma ligação do universo em que, efetivamente, quanto mais difícil foi o caminho, maior será o retorno mais à frente. Ou seja, há aqui uma consequência que parece ser natural. E às vezes tu usaste essa palavra que eu acho que é muito importante, que é, pá, de certa forma ele foi necessário, não é? Ou seja, eu não estaria onde estou hoje, ou pelo menos da forma como eu olho hoje, da forma como eu valorizo hoje, se não tivesse passado por aquilo. Mas essa Uhum. sensação às vezes continua, não é? Do género, podia ter sido menos um bocadinho, ok? Podia ter sido menos um bocadinho. É, podia ter sido menos um bocadinho, mas eu no meu caso tenho consciência que foi tão doloroso e foi tão profundo porque eu já vinha de um processo de burnout desde 2018, para aí. Ou seja, Sentiu, não é? Ou seja, acumula. exato, ou seja, eu não tinha consciência disso, não é? E o que aconteceu é que quando voltei a ter esta situação de desconforto, de necessidade de mudar e de até duvidar de mim mesma, isto não começa quase do zero, não é? Isto começa já no menos 10 ou menos 20, não é? Portanto, se calhar foi tão profundo e foi tão intenso para mim essa mudança e toda a circunstância que existiu de desconforto e de achar que não seria capaz, porque eu já tinha tido uma circunstância que já me tinha deixado nessa posição e eu simplesmente só tinha varrido para debaixo do tapete porque não tinha noção de que tinha chegado a esse ponto, não é? Só agora mais tarde, quando comecei a fazer terapia, é que percebi que, ok, há aqui tudo um poço. Que afinal eu, olha, não quis mergulhar, mas vai ter que ser agora. Pronto. Exato, eu tentar ficar ali na tona, mas não deu. Não deu, não deu. Tive mesmo que deixar afogar um bocadinho. Sim, bora lá molhar a cabeça e voltar. Isso, vai ter que ser tudo, direito, mergulho de Mesmo, cabeça. mesmo. Agora que já passou algum tempo, ou seja, desde até que começaste a ter essa sensação mais de burnout, as coisas começaram a ir correndo pior, decidiste sair, fazer a transição, mudar, mudaste. Agora que já passou algum tempo desde essa mudança, o que é que tu sentes que mudou, efetivamente? Tanto a nível profissional como a nível pessoal? Ou seja, comparando aqui esse cenário, o que é que tu sentes que, ok, não, agora isto é diferente? Uhum. Olha, eu sinto no dia a dia a questão do foco, ou seja, uma das coisas que eu acho que me levou ao processo de burnout era que eu durante o dia estava constantemente com informação a chegar-me, não é? Tinha montes de fogos, basicamente para apagar, não é? Basicamente, eu como me predispus, lá está, a esse papel, o que acontecia é que estavam constantemente a chegar-me focos para apagar. E hoje em dia tenho consciência de que há limites, lá está, não estou a trabalhar neles, há limites e tenho que ter consciência de que, ok, isto são coisas que de facto impactam com o meu trabalho e isto são coisas que já não impactam com o meu trabalho. O que é que eu posso efetivamente ajudar? Não há problema nenhum para mim, não há problema nenhum em fazer coisas às vezes que não estejam relacionadas com o meu trabalho, desde que eu esteja consciente de que, ok, eu posso efetivamente fazê-lo e que não vou colocar-me numa posição de desconforto, como é óbvio. Mas eu não me importo nada de fazer algo que não é relacionado propriamente com as minhas tarefas do dia a dia, porque eu acho, na minha forma de estar, eu não sou essa pessoa assim tão, lá está, não tenho esses limites assim tão bem delineados para o bem e para o mal, não é? Mas pronto, basicamente eu sinto que sim, no dia a dia consigo ter as coisas um bocadinho mais organizadas e
Pá, e depois acaba por existir também aqui essa necessidade, porque para além do meu trabalho eu tenho os eventos e, portanto tenho que me organizar bem nisso tudo, não é? Ou seja, em tudo o que faço e no dia a dia e tudo isso, com horários para aqui, horários para ali, agora coisas que são precisas de um lado, agora coisas que são precisas do outro, e portanto isso é algo que eu também tenho aprendido muito e tenho conseguido gerir. A nível pessoal, eu sinto que começo a sentir agora, só agora, acho que só agora que este novo ano começou, é que começo a sentir alguma tranquilidade e alguma paz e alguma serenidade de, ok, já fizeste um excelente caminho, não significa que tenha que ser melhor ou pior que os outros, simplesmente tem que ser aquilo que faz significado para ti, aquilo que tem significado para ti. O que venha, eu não sou pessoa de projetar muito o futuro, confesso. Eu não sou muito pessoa de fazer grandes planos sobre o futuro, sou mais a pessoa de viver o dia a dia, de viver o presente. Gosto muito de viver o presente. O facto de ter um companheiro, o André, que acaba por ter uma visão muito sobre o futuro, isso às vezes deixa-me um bocado ansiosa e portanto é algo que também os dois estamos a trabalhar de ele tem que viver mais no presente e eu tenho que portanto acaba por existir aqui exato, tem que existir aqui um equilíbrio maior entre os dois também, e isso é algo que também tem acontecido. Ou seja, a verdade é que a transformação existe e a necessidade de adaptação existe porque nós, enquanto ser humanos, estamos sempre a crescer e estamos sempre a evoluir, não é? Portanto, não está só, eu acredito que não está só relacionado com a questão da transição para o produto, mas também porque, pronto, enquanto pessoas, nós precisamos mesmo de mudar e de nos adaptarmos e de crescermos, não é? E de evoluirmos. A parte de ter feito esta transição acaba por trazer, lá está, esta serenidade, este conforto mais no dia a dia, de sentir que não estou constantemente numa correria enorme e que estou constantemente aqui com montes de coisas a acontecerem ao mesmo tempo. O facto de hoje em dia poder trabalhar maioritariamente em remoto acaba por trazer muito esse equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. A questão que tem que ser falada, como é óbvio, que tem um impacto enorme hoje em dia também na minha ansiedade e na ansiedade também do André. As questões relacionadas até com o próprio salário fazem uma diferença enorme para aquilo que tem a ver com planos de futuro, não é? E com o nosso plano, não é? Financeiro, não é? Porque existe todo um plano financeiro e, portanto, isso também tem um impacto enorme e acabamos por ter aqui conseguimos hoje em dia também olhar para questões de, ok, se calhar agora podemos começar a pensar em tirar mais umas férias durante o ano, podemos começar a pensar em, olha, mais uma ou outra coisa cá de casa que é preciso ainda acabarmos, que ainda não acabamos quando fizemos as obras e se calhar vamos, percebes, coisas simples de dia a dia e que se calhar nem tínhamos tempo para pensar sobre isso porque eu estava neste processo de tanta angústia e tanta frustração e tudo isso que nem havia espaço para pensar noutras coisas do dia a dia. É eu conseguir estar com o meu filho de uma forma completamente diferente. Isso então para mim foi uma das melhores transformações. Eu quando o Noah nasceu, e já falámos sobre isto, eu tinha uma angústia enorme, um sentimento enorme, muito grande de que não era uma mãe presente, porque achava que não conseguia estar o tempo com ele como eu achava. E hoje em dia, tipo, é perceber que consigo estar com ele se for preciso as horas que me apetecerem no dia, quase. Se eu precisar, se eu quiser, se me apetecer, eu posso. Eu sei que posso fazê-lo, não é todos os dias, mas se eu quiser, eu posso fazê-lo. E se ele me pedir, eu não preciso estar a arranjar uma desculpa nem nada, sabes? E isso é tão bom, é perceber que cena simples, que eu acho que muitos pais provavelmente vão se rever nisto, que é chegar ao fim de semana e não sentir o peso de estar com o meu filho, nem sentir o peso do cansaço para estar sequer com ele e a divertir-me com ele e não sei o quê, porque eu não sinto esse cansaço hoje em dia no meu dia-a-dia, percebes? Ou seja, eu sinto que estou muito mais leve, muito mais predisposta e tudo isso, e não há aquela questão de chegar ao fim de semana e eu querer descansar, já não sinto isso, sinto que chego ao fim de semana e eu quero mesmo estar com o meu filho e dar-lhe atenção e brincar e whatever, e fazer as maluquices todas que ele se lembra e que ele quer, e irmos e fazermos as coisas que lhe apetecer. Portanto, pá, isso tudo
eu acho que acaba por ter um impacto enorme mesmo na forma do dia a dia e de mim e até enquanto pessoa, não é? Ou seja, não é só um trabalho e não é só uma mudança de trabalho. É toda uma mudança de paradigma, pelo menos para mim teve esse impacto, não é? Ou seja, mudança de paradigmas, mudanças de estar no dia a dia, a forma de estar a ter com as próprias pessoas e pronto, acho que é muito por aí. Super. Sabes que quando eu comecei a Tech, eu achava que nós íamos ajudar profissionais, não é? Ou seja, pessoas como um ser individual que, por alguma razão, a sua carreira não está onde elas querem estar, ou a nível, normalmente é muito salarial, liberdade, remoto, como tu mencionaste. E eu, pelo menos, demorei algum tempo a perceber que o impacto de uma mãe, um pai, uma pessoa que Uhum, está a criar uma família, do seu trabalho de repente ser algo que lhe permite não estar em stress constante, ter espaço mental, não é? Não se sentir completamente drenado ao fim de cada dia, diariamente, tem certo, um tal e impacto qual. gigante nesta unidade, não é? Nesta célula da sociedade que é a família. E então, nós falamos muito disso no evento presencial onde tivemos há pouco tempo as duas e nós somos bombardeados com tu podes fazer tudo e é possível e dá e podes construir um negócio e ter uma carreira de sucesso e ser mãe e ser pai e ter uma casa e ter um carro e viajar e andar sempre bonita, gira, arranjada, com boa roupa e treinar e comer bem. E não dá para tudo, malta. Ok? Não, não dá. Não dá. Olha, eu sou honesta, eu já sou o tipo de pessoa de que há coisas que eu já nem me chateio tipo, já assisti e há pessoas, efetivamente, que isso também aconteceu. Há pessoas no meio desta jornada toda que eu deixei pelo caminho. Porque é muito isso, que é. Não dá. Isso não é humano. Tipo, isso não existe. Não é? E não tem que ser. Quer dizer, só é. Ou seja, só tens que ter esse nível vá, de exigência de conseguir chegar a todo lado. E eu também já padeci disso, né? Como é óbvio. Sim. Se tu própria te colocares nessa posição. E se achares que isso de facto é o que faz mais sentido na tua vida, mas é isso. Depois a vida vai-te dando aqui um sinal aqui, vai-te dando um pontapé aqui, um estalo aqui lá, Um abanão exato, um ainda abanão não aqui e lá, exato. E depois vais percebendo que, ok, se calhar a vida tem que ser vivida e depois lá está, tem a ver com as crenças de cada um, como claro está, e tem a ver com as vontades de cada um. Mas é isso, não dá, é impossível. Isso não é humanamente não é possível humano. sequer. Há que escolher, não é? Fazer aqui algumas Claro, há opções. que fazer escolhas, sim, sim, e é escolheres aquilo que faz mais sentido para ti, ponto. E o Exatamente. que os outros vão dizer e pensar, tens de começar a cagar um bocado nisso. Basicamente é isso. Pronto, é É assim, muito isso. sem palavras, é mesmo isto, né? O que é realmente importante para nós? Daí a jornada pessoal e daí essa autodescoberta que tu também foste fazendo, não é? Que é tão importante. Uhum, Ok, uhum, ok. tal e qual. Eu tenho aqui ainda duas perguntas, vamos lá ver se eu te consigo fazer isto, que eu quero muito fazer esta última, porque tu tens uma forma de ver a vida que eu gosto muito e também eu aprendi muito e continuo a aprender muito contigo nessa vertente. E eu queria perguntar-te como é que tu olhas para o trabalho na tua vida hoje? Que papel é que o teu trabalho tem hoje na tua vida e que papel é que tu queres que ele tenha no futuro, mesmo não pensando muito no futuro, mas que papel é que tu sentes que tem e que papel é que tu sentes que queres que o trabalho em si continue a ter? Olha, primeiro dizer-te que essa parte da inspiração é altamente mútuo, não é? É bom, é bom, é bom. Obrigada, obrigada, mas é altamente mútuo. Eu também admiro imenso muitas coisas em ti, tu sabes? E esse teu lado empreendedor, então, é fascinante para mim. Mas sim, olha, eu diria que o trabalho, eu sempre pensei um bocadinho assim, mas durante um tempo tive dificuldade em colocar em prática. O que é que acontece? Eu sempre achei que o trabalho tinha que ser um complemento e não a minha forma de ser e de estar, não é? Ou seja, para mim a vida não tem que ser feita só à volta do trabalho, mas como é óbvio, é onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, não é? E é isso que temos.
Eu já falei um bocadinho disto até quando foi o evento presencial da Téquia, que é, honestamente, se eu pudesse não trabalhar, gente, eu não trabalhava, não é? Quer dizer, há tanta coisa fixe para fazer na vida que, não é? Diga-se de passagem. Viagens, então, meu Deus, não me fartaria nunca. Era das melhores coisas que existe. Mas é isso que é. O trabalho, eu olho para isso hoje em dia como um complemento na minha vida, não é? Claro que tem que existir foco, tem que existir dedicação, tem que existir compromisso, tem que existir responsabilidade, não é? Como é óbvio, mas é perceber que é uma forma de tu chegares e de tu seres outras coisas que tu queres na tua vida, não é? Esta questão das viagens, esta questão de um dia mais tarde provavelmente mudar de destino para viver, a questão de mesmo relacionado com o nosso próprio filho, eu quero muito que ele tenha uma educação mais liberal, portanto o facto de eu conseguir ter uma disponibilidade e até mesmo a questão financeira, não é? Relacionada até ao tipo de escolas que eu gostava que ele frequentasse, não é? Que não sei se isso vai ser possível porque na zona onde eu vivo provavelmente não terei assim tanta facilidade, mas logo se vê, não é um problema, não quero pensar nisso agora. Mas é algo que, ou seja, que eu vejo que tudo tem impacto, não é? Ou seja, o facto de eu conseguir ter até uma disponibilidade mental de pensar que, ok, eu agora não estou completamente soberbada de informação sempre a chegar-me, e não estou sempre em modo stress, não estou sempre em modo alerta, não estou sempre... Ou seja, isso tudo tem impacto na minha forma de estar com os outros, como eu dizia há pouco, aquilo que eu quero para a minha vida e para a minha família, não é? Ou seja, o colocar esta posição de estar disponível e de estar com uma clareza sobre o nosso dia-a-dia, sobre coisas que podemos eventualmente fazer que se calhar até hoje não conseguimos fazer de forma tão fácil, tão facilitada, não é? Sei lá, acho que tem impacto em tudo, mas eu acho que é muito isso, que é como me permite, pelo menos a mim, como me permite estar numa Ana mais tranquila, mais disponível, sem constante stress, sem constante ansiedade e tudo isso, eu sinto que mesmo com as outras pessoas, não é? E no meu próprio dia-a-dia, consigo estar de uma forma mais plena, de uma forma mais completa, não é? Tudo isso, acho que tudo tem impacto, não é? E se estarmos constantemente com informação negativa, ou com stress, e com ansiedade, e com tudo parece que é um problema no dia a dia, não é? Isso coloca-nos, como é óbvio, numa espécie de modo alerta e nós não é? Começamos a disparar para todo lado. Algo tem que mudar. Para aí que isto aqui não é sustentável. Sim, tal e qual. Okay. Vou partir então aqui para a nossa última pergunta, a nossa pergunta da praxe. Então, sabendo o que a Ana de hoje sabe, o que dirias à Ana do passado no início da sua carreira profissional? Olha, diria que, tal como tu sempre achaste, tens muitas facetas, há muitas facetas tuas para explorar. Não tenhas medo disso, está tudo certo, não há nada de errado com isso. E não tenhas medo, vai em frente, mesmo quando duvidares de ti e do processo, não desistas, porque há uma frase que se diz muito e a verdade é, às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, não é? E pronto, acho que é um bocadinho por aí, que é, pronto, acredita um bocadinho mais no processo e acredita também um bocadinho mais em ti. Perfeito. O primeiro sim é sempre teu, não é? Como nós costumamos dizer. Exato, tal e qual. Muito bem. Muito obrigada por teres aceito o convite, por partilhar. Obrigada eu. Muitas mais vezes, mas fico mesmo muito feliz de te ter aqui e de poder olhar para trás e para este percurso todo que também temos feito, de certa forma, sempre juntas. Sim, sempre juntas, é verdade. E por inacreditável que pareça, é muito engraçado. Nos temos cruzado novamente nesta minha etapa, que acaba por ser também uma etapa nossa, eu acho. E é super giro, é isso. É o universo a falar. Até às próximas, até aos próximos episódios. Exato, até aos próximos episódios. Beijinhos. Obrigada. Tchau, tchau.